Deus. Como eu disse, nós vamos falar sobre o verdadeiro evangelho, a boa notícia, as boas novas que é o evangelho. Você tem uma boa notícia essa noite. 1 Tessalonicenses, eu quero pegar esse versículo como base, como pano de fundo. Capítulo 1, verso 10. Se você achou, vai dando glória a Deus aí. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Eu quero, nesses minutos que eu tenho com você, falar do evangelho. Falar do evangelho é falar de notícia boa. É das boas notícias, meu irmão. Pastor, qual que é essa boa notícia? Quem gosta de receber uma boa notícia aí? Um telefonema, falou que você ganhou uma premiação aí, ganhou 100 mil, 50 mil, 500 mil. Não é porque você jogou não, irmão, porque alguém te abençoou. Mas o evangelho é isso, é você receber uma boa notícia. Pastor, qual que é essa boa notícia? Nós acabamos de ler, querido, essa boa notícia. A boa notícia é que nós estamos livres dessa ira vindoura. Nós estamos livres da ira de Deus. Pastor, e o que é a ira de Deus? Por que você está falando? Irmãos, a ira de Deus é o afastamento total do homem de Deus. É quando Deus vem com a sua ira sobre a face da terra, com a sua justiça, você se encontrar guardado em Cristo Jesus. É você, quando olhar para o sacrifício de Jesus, entender que agora você que outrora era um pecador, agora você foi comprado por esse sangue de Jesus. Só que para isso, eu quero deixar, como esse texto vai ficar como um pano de fundo, para que a gente entenda o evangelho. Jesus morto, ressuscitado, e agora Ele nos livra da ira vindoura. Nós merecíamos a cruz. Nós que merecíamos a condenação. Nós que merecíamos estar no lugar de Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele foi o nosso substituto. Jesus substituiu a sua condenação. Ele se fez pecado por mim e por você. Como esse texto, como um pano de fundo, eu quero caminhar com você, falando um pouquinho sobre João Batista. Mateus capítulo 11, verso 2. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, verso 2. Quando João ouviu isso no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu e disse: ide anunciai a João que está ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Deixa eu só te introduzir aonde nós estamos aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 2. A pergunta de João Batista me intriga. A pergunta desse profeta, que era conhecido na época, me deixa intrigado. Porque João Batista foi quem batizou Jesus. João Batista foi quem viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma de pomba.
o céu se rasgando e uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. João Batista batizou Jesus ali. Para que você entenda um pouquinho melhor, até Malaquias, Deus falava através dos profetas. 400 anos até nós chegarmos no Evangelho é o chamado período interbíblico. Deus não falava mais com a terra, o silêncio de Deus. 400 anos depois do último livro de Malaquias, se você pegar no Antigo Testamento, são 400 anos de silêncio de Deus sobre a face da terra. E Deus levanta esse homem, João Batista, agora para proclamar o Evangelho. Deus levanta esse homem no deserto, com uma roupa meio esquisita, comendo gafanhoto, mel, e ele começava a dizer no seu sermão: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. Jesus aproxima de João, e João fala: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Só que agora aqui no capítulo 11, João está mandando perguntar Jesus se ele realmente é o Messias, ou será que tem que esperar outro? Isso não te intriga também? Um homem que batiza o Messias, que vê o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo, agora ele está mandando em dúvida. Para que você entenda, João Batista aqui estava num cárcere, preso. João Batista estava acorrentado, mas a promessa de Deus era que ele viria para livrar aqueles que estavam presos, aqueles que estavam em cativeiros. E talvez João Batista estava ali em um cárcere algemado, perguntando se o Messias realmente veio, se o Messias está andando sobre a face da terra, porque eu estou algemado e preso nessa parede. Ele manda os discípulos ir até Jesus perguntar: será que é ele mesmo? Será que na sua vida tem hora você não fica em dúvida também? Será que na sua vida tem hora você vê as circunstâncias à sua volta e você também não se pergunta: se Deus é por mim, por que estou enfrentando isso? Será que também você não está como João Batista? Já experimentou milagres, já viu a bênção de Deus, é crente velho, mas está parado no tempo, está com dúvida se Deus ainda pode fazer, se Deus ainda pode operar? João Batista olhou a sua circunstância e volta, e como nós lemos, Jesus recebe aquela pergunta de João. Tem hora que na sua vida, irmãos, na minha vida, a dúvida vai chegar no seu coração se realmente Deus está com você. Tem hora que você vai olhar para as suas circunstâncias e vai te perguntar: será que realmente Deus está nesse negócio comigo? Tem hora que você vai olhar para a sua vida e vai colocar em dúvida, muitas das vezes: será que vale a pena seguir Jesus mesmo? Será que realmente está valendo a pena cumprir o chamado de Deus mesmo? Será que está valendo a pena renunciar mesmo? A pergunta chegou até Jesus. E aonde está o reino de Deus chegando? Milagres estão acontecendo. O que João Batista não entendeu, ou talvez ele demorou um pouquinho para entender, é que independente das suas mãos estarem presas, independente dele estar preso em um quadrado, o que Jesus estava falando é: não importa se te prenderam numa prisão, você é livre. Eu vim para libertar os cativos e oprimidos. Ele não veio libertar você de uma prisão física, mas ele veio libertar os cativos de uma prisão espiritual. Não importa as circunstâncias, se te prenderam, se tentaram te prender. João Batista, olha, manda um recado para ele, fala que os cegos agora estão vendo. Fala para ele agora que o reino de Deus está sendo anunciado aos pobres, que os coxos estão andando. Fala para ele que os milagres estão acontecendo.
Não coloque em dúvida o poder de Deus, independente da sua circunstância. Não coloque em dúvida aquilo que Deus tem para você, independente daquilo que você está vivendo hoje. O que João Batista estava em dúvida é: será que esse é o Messias? Ei, o Evangelho chegou, as boas novas chegou, Jesus chegou sobre aquela terra, sobre aquele momento. Os milagres estavam acontecendo, mas João não estava vendo os milagres. E Jesus manda dar um recado, fala para ele que aqui está acontecendo isso aqui, ó. O Evangelho chegou para libertar os oprimidos de alma, chegou para libertar os cativos, os oprimidos. O Evangelho chegou para libertar, para curar, para transformar. Irmãos, aonde o Evangelho chega, a transformação, a mudança de vida, a mudança de caráter. Aonde o Evangelho chega, a libertação, a cura, a transformação. É a boas novas, o Evangelho está aí, chegou para nós. E João estava na dúvida. João estava se perguntando: será que também essa noite você não está em dúvida? Será que essa noite também não há um pouquinho de poeira no seu coração? Será que essa noite também você não vê as circunstâncias e fala assim: será que essa boa notícia também chegou na minha vida? Mas eu quero te deixar uma palavra para você. Deus já tirou você do império das trevas e já transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus já te tirou daquele lugar de pecado, de escravidão. E através da palavra dele você está sendo limpo essa noite. João colocou em dúvida tudo o que Deus tinha para ele. Irmãos, o Evangelho começa lá em Gênesis. O Evangelho começa quando Deus já sabia que o homem ia errar. Deus já sabia que a gente ia errar, irmão. Deus já sabia que em um momento da história o homem ia falhar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele tem todo o poder. Deus já sabia que tudo ia acontecer na história. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava preparado, sacrificado antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa na história. Deus sabia que o homem em algum certo momento na história, Deus ia errar. Deus ia colocar o homem no jardim, o homem ia errar. Só que o pecado trouxe consequências enormes para a nossa vida. O pecado trouxe consequências enormes para a minha vida e para a sua vida, irmão. O pecado é esse negocinho que a gente tenta se livrar dele todo dia, e vai se livrando todo dia dele, que todo dia ele bate na minha e na sua porta. Eu quero ir lá em Gênesis com você, para que você entenda a consequência do pecado na vida do homem. Gênesis capítulo 3, verso 10. Gênesis capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus e lhe perguntou: onde está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira consequência do homem no jardim. Irmãos, na viração do dia, Deus vinha ver com o homem. No findar do dia, Deus andava pelo jardim, relacionando com o homem face a face, conversando com o homem. E agora, através do erro de Adão e Eva, eles começaram a olhar um para o outro com vergonha.
O que nós lemos aqui, capítulo 7: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles começaram a enxergar, não com a ótica de Deus, agora com a ótica deles. O homem é separado no jardim emocionalmente. O homem é separado no jardim emocionalmente. Agora já começa a ter vergonha. Agora já começa a olhar para dentro dele e falar: eu sou isso aqui. Agora ele começa a olhar para as suas mazelas e falar: olha, você está diferente, você também. O homem é separado de Deus emocionalmente no pecado. É por isso que a gente está com essa briga na alma aí, irmãos. A nossa alma aquieta a nossa alma. Por isso que a nossa alma fica agitada, fica em dúvida, fica duvidando. É por isso que a gente tem tantas dúvidas. É por isso que a gente anda nesse conflito dentro da gente o tempo todo, sem entender. É porque nós não estamos enxergando mais com a ótica de Deus. O pecado tirou essa percepção, essa naturalidade espiritual que o homem tinha de ver Deus e conversar com Deus. Agora ele tem vergonha, se afasta e se esconde de Deus. Agora, quando Deus se aproxima do homem, o homem se afasta com vergonha. Emocionalmente o homem está com a sua alma ferida, com a sua alma machucada. E eles começam a olhar um para o outro com uma forma diferente. Mas você é assim? Você é desse jeito? E quando Deus chama o homem no jardim, o homem se esconde. O homem tenta se esconder de Deus, mas não consegue. O homem tenta se esconder atrás de um arbusto, mas não se consegue. Emocionalmente, a queda nos proporcionou a separação do nosso psique. A queda nos proporcionou a nossa cosmovisão em relação às coisas. A queda nos trouxe na nossa cosmovisão uma maneira diferente de ver as outras coisas. Eles viam naturalmente, eles caminhavam nus pelo jardim, e agora eles estão com vergonha tanto de Deus como deles mesmos. Emocionalmente ali o homem se encontra em um conflito dentro dele. Emocionalmente agora o homem se encontra conflitado dentro dele o tempo todo. Mas também ela trouxe outra consequência. O homem foi separado socialmente. Já viu como é que nós é B.O.? Já viu como é que nós arruma B.O. para todo lado? Nós é B.O. demais, gente. Tem ninguém santo aqui, nem um pastor. Mas nós é B.O. demais. Além da gente agora estar com a nossa alma ferida, está olhando com outra ótica, tanto para o próximo como para Deus. Agora também nós somos separados socialmente. Lembra de Caim e Abel? Na hora do culto, na hora da oferta, um mata o outro. Só para você ver. Na hora que vai entregar a oferta para Deus, Caim e Abel, um achou a oferta melhor, Deus se agradou e tal, matou o irmão. Aí já vem um pecado entrando nas entranhas do homem. A gente é B.O. A gente é B.O. A consequência do pecado nos trouxe uma separação do nosso próximo. E aí, quando Deus pergunta a Adão: Adão, o que você fez? O que ele fala? Foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu. É a consequência de todo esse erro. Ei, assuma as suas responsabilidades diante de Deus. Para de colocar a culpa na igreja, para de colocar a culpa no pastor, para de colocar a culpa na sua família, nos seus pais, no seu marido. Assuma a sua responsabilidade. Assuma.
No seu casamento, assuma a sua responsabilidade como marido dentro da sua casa, meu irmão. Você, esposa, como uma mulher prudente dentro do seu lar. O problema é que a gente agora foi rachado emocionalmente e a gente briga o tempo todo. É B.O. puro. Eles viviam em harmonia. Estavam os dois ali, ó. Imagina, irmãos, desfrutando da presença de Deus, um jardim à disposição. Agora, Adão vira e fala assim: essa responsabilidade não é minha, Deus. Essa responsabilidade é dessa mulher aí, ó. Você que me deu ela. Eu estava quietinho aqui, ó. Arrependimento é quando você assume o seu papel. Arrependimento é quando você assume a sua responsabilidade. Na sua casa, na igreja, na sua família. Isso é responsabilidade, isso é arrependimento. O homem agora emocionalmente ele está em conflito. E agora socialmente também ele está brigando entre si. Ele está em conflito entre eles. Não, eu não vou naquela igreja por causa do pastor. O pastor é chato demais. Não, no meu serviço é o patrão. O patrão, irmãos, é você. Para de pôr culpa nas pessoas. É o meu pai. Meu pai foi ausente da minha história. É por culpa dele que eu sou assim. Não, é minha mãe, porque minha mãe não me deu uma criação boa. Não, assuma a sua responsabilidade como um cristão maduro agora. Para de transferir responsabilidades. O homem é separado de Deus emocionalmente, agora socialmente. E o homem também, pela consequência do pecado, ele é separado fisicamente da terra. O homem lavrava a terra, o homem cultuava a terra, ele cultivava a terra. E a palavra cultivar no grego, ela quer dizer a mesma palavra de culto, sabia? Quando Adão estava lá com a enxada na terra, ele estava cultuando a Deus também. Sabia que no seu trabalho, quando você está lá trabalhando, você está cultuando a Deus também? Quando você está lavando a sua vasilha em casa, você está cultuando a Deus também. O culto não é só que não, meu irmão. Só que agora o homem é expulso desse jardim. E a terra, as plantas começam a ter espinho, abrolhos nascem da terra. Olha para você ver a consequência do homem. Olha para você ver a consequência do pecado. Separado emocionalmente em um conflito, porque agora já não consegue olhar com a ótica de Deus, consegue olhar com uma ótica dele. Separado socialmente, agora Adão e Eva agora estão com vergonha um do outro, já não conseguem olhar com a mesma naturalidade, com o mesmo amor um para o outro. E agora também são expulsos do jardim. Ele que lavrava a terra, agora já não lavra mais a terra no jardim. E aí esse homem vem por toda a história, até a gente chegar nos evangelhos, em que Cristo se revela como um homem perfeito. Aonde Cristo se revela como um Adão perfeito, aquele que não pecou, e aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Entende como a gente vê a nossa história? Entende como que a gente carrega esse conflito dentro da gente? Só que Jesus chega na história. Agora o Messias, o enviado, desce sobre essa terra como um homem, pisa aqui nessa terra, um homem simples e humilde, e começa a falar: agora eu estou proclamando um novo tempo, é chegado o Evangelho, as boas novas do Senhor, a boa notícia sobre a sua vida, a boa notícia sobre a minha vida. Embora o pecado nos separou de Deus, Ele está nos ligando com Deus. Embora agora o pecado nos causou conflito socialmente, Ele está dizendo: agora vocês devem perdoar 70 vezes 7, ou 70 alguma coisa, não importa, vocês têm que perdoar todos os dias. Agora Ele está prometendo um jardim que não é aqui, é no céu. E o Evangelho é proclamado para nós hoje. E eu quero chegar numa parte da história. Nós vamos ler Bíblia hoje, mas você gosta de ler Bíblia, não gosta, irmão? Lucas capítulo 4, do 14 ao 22. Quem está me entendendo aqui? Lucas capítulo 4, 14 ao 22.
Pode ser do 16 ao 22. Quem achou aí, dá uma glória a Deus. Amém. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar a libertação aos cativos e a restauração aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Será que você pode aplaudir Jesus sobre essa profecia, sobre esse tempo? Glória a Deus. Meus irmãos, a boa notícia chegou para nós. Jesus agora está numa sinagoga. Profeta Isaías, o livro messiânico, o livro onde fala mais de Jesus, da vida de Jesus, é do livro do profeta Isaías. É um livro messiânico. No capítulo 61, está falando sobre esse momento aqui de Jesus. Está falando sobre esse momento em que Jesus viria. E ele agora numa sinagoga, ele se levanta, pega o livro e começa a ler a profecia, que o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar as boas novas do Evangelho. E agora o Messias, a profecia está sendo cumprida. E ele disse assim, versículo 19, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Pastor, o que é o ano aceitável do Senhor? O que é o ano aceitável do Senhor? Na lei de Levíticos, obrigado, Senhor, vai falar sobre esse ano aceitável do Senhor. Todo 50º ano, 50 anos, de 50 em 50 anos, entenda, de 50 em 50 anos, na lei de Levítico, capítulo 25, versículo 8, vai falar dessa lei. O 50º ano, quando dava o 50º ano, todo judeu que era escravo tinha que ser liberto pelo seu nome. Era o ano aceitável do Senhor. Todo 50º ano, aquele judeu que era escravo, que era levado escravo, estava escravo numa casa, o Senhor dele tinha que libertar ele, dar os recursos para ele ir embora e cuidar da vida dele. Era um perdão, era a libertação do judeu. Acontecia também, se alguém tivesse alguma dívida comigo, no 50º ano, que é o ano aceitável do Senhor, você deveria perdoar aquela dívida. Então, se o seu irmão pegou um dinheiro com você, está te enrolando para pagar, você está cobrando ele, deu o 50º ano, acabou, meu irmão. Fala, eu estou vindo aqui para te dizer, eu te perdoo. Está perdoado. Eu não vou te cobrar mais. Apesar, é o ano aceitável do Senhor. Se você talvez tivesse comprado uma terra, talvez eu comprei uma terra do pastor Edmar, um prédio que ele tem aqui na esquina. Ele estava meio apertado, eu fui lá, aproveitei a oportunidade, comprei esse prédio. Deu o 50º ano, eu teria que devolver a propriedade para ele. Era a lei de Levítico. Era o ano aceitável, era o ano agradável, era o ano onde que havia um certo mandamento para que a gente obedecesse. O ano sabático, ele acontecia a cada 7 em 7 anos. Esperar dos céus o seu filho,
a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Não importa como foi seu ano, não importa o que você está passando, meu irmão, na sua vida. Nós somos livres da ira de Deus. O juízo que caía sobre mim e sobre você, Ele pagou um preço, um alto preço. E hoje nós somos libertos no Senhor. Sabe coisa que a gente tem que dar valor? Sabe o que a gente tem que dar valor de verdade nessa vida, querido? Não é pela casa que você conquista, não é pelo carro que você está andando, não é pela sua conta bancária. Você tem que dar valor quando vê sua família aos pés de Jesus. Você tem que dar valor quando você viu de onde Deus te tirou e onde você está hoje. É quando você olha para os seus filhos, para a sua casa e fala assim: oh meu Deus, obrigado. Às vezes eu me deparo, irmão, nessas circunstâncias. Eu me deparo porque eu vejo Deus, eu vejo que o Senhor me deu uma casa, me deu um carro, me deu uma família. Mas Deus, eu trocaria isso tudo, a minha casa, o meu carro, meus bens. É quando você chega no quarto e vê sua esposa de joelho orando. É quando vê seus filhos se batizando aqui, ó, nos pés de Jesus. No mundo decaído como está, os seus filhos aqui falando: eu morri para o mundo e agora eu quero viver para Cristo, Pai. É quando você olha para a sua história toda e você ainda olha e fala assim: tem esperança para mim. Ele me tirou daquele lugar. Hoje é um culto de Santa Ceia, querido. Hoje é um culto que a gente está proclamando assim: ó, Jesus me tirou deste lugar. Agora eu estou sentado em umas regiões celestiais com Ele. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode prosperar, mas nada nessa vida, nada vai se substituir aquilo que Jesus fez por nós. Nada vai substituir. Talvez a gente não tenha dimensão na nossa mente do que foi que aconteceu, mas a gente estava separado emocionalmente, socialmente e fisicamente de Deus. E agora Jesus está dizendo: ei, eu vim, eu morri, eu paguei um preço pela sua vida. Todos os escravos estão libertos agora, vocês são livres. Agora vocês têm que perdoar, porque eu estou perdoando vocês. Agora não é só daqui 50, 50 anos não. Agora é todo dia quando o irmão pisar no seu calo, você tem que perdoar ele, pois afinal, ele te perdoou. Agora nós estamos aqui essa noite dizendo assim: esse ano de 2024, exatamente hoje, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano que a gente está liberto, que a gente está curado, que a gente está transformado. Você vai comer do pão e tomar do cálice. Você está anunciando que Jesus morreu por você, que foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Não foi por coisas corruptíveis desse mundo, não, mas foi pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele te comprou, Ele me comprou. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e nós estamos livres da ira vindoura que há de vir sobre a terra. Nós estamos escondidos em Jesus essa noite. Se coloque sobre os seus pés. Você vai receber os elementos do pão e da ceia.